galerinha, professor André Astara mais uma vez aqui, ó, pra gente continuar a nossa odisseia pelas leis de Ohm. Povo, vamos lá, tem algumas informações a mais, tem alguns exercícios pra gente fechar esse conteúdo aí com chave de adamantium e vamos lá. Lembrando que são duas leis, a primeira lei é Uri e a segunda é Rho vezes L sobre A igual a Rzão, tá? Sabendo disso, antes de começar propriamente o conteúdo novo deste capítulo ainda, tem essa questão que eu deixei pra você, foi ou não foi? Você fez? Pois é, tem que fazer, galera. Vamos lá. Professor, eu fiz. Tudo bem, parabéns aí. O gráfico a seguir apresenta como a corrente elétrica em determinado resistor varia em função da diferença potencial DDP aplicada. O que eu falei pra você? Saiba reconhecer um gráfico de resistor. Tem U por I e ó, é uma reta começando do zero, já é um resistor. Tá, a partir dos dados do gráfico, determine a intensidade da corrente elétrica em miliamperes que atravessa o resistor quando submetido a uma tensão de 220 volts. Olha só o que ele quer, se liga, não é uma questão tão simplória assim. Ó, ele quer saber a corrente que passa em miliampere quando submetido a uma tensão de 220 volts. Primeiro, povo, eu vou usar o Uri, para resolver essa questão. Beleza, prof. Só que ele quer quando U for 220 volts. 220 volts, ele quer quanto que vale essa corrente aqui. Só que ele não tem a resistência ainda. O que eu vou fazer? Eu vou olhar pelo gráfico, eu vou calcular a resistência pelo gráfico, depois jogo ali e acabou a questão, certo? Então eu vou calcular este carinha aqui. Agora, como, professor? Pelo gráfico. Vou usar a mesma forma? A mesma forma. Ó, olhando no gráfico, até colocar aqui, pelo gráfico, aqui, o U vai ser 20, e quando o U for 20, o I dá 25, né? Então, U vale 20, o R eu quero saber, lembrando que o R é constante, e quando ele for constante, nós chamamos ele de ôhmico, né? R ôhmico, vezes o I, que é, quanto? 25 vezes 10 a menos 3. Show? Passei para cá, fica R igual a 20 sobre 25 vezes 10 a menos 3. E 20 sobre 25 dá quanto? Deixa eu ver aqui. 20 sobre... Esse 10 a menos 6, menos 3 passa para cima 10 a terceira, né? Daí fica 20 dividido por 25, que dá 0,8. Então fica 0,8 vezes 10 elevado à terceira ohms. Essa é a resistência ôhmica, que é uma resistência constante. Show? Beleza. Sei disso, joga pra cá e vamos resolver. 0,8 vezes 10 à terceira. Passo divididozinho, fica aí, igual a 220 dividido por 0,8 vezes 10 à terceira. O I, de novo, o 10 à terceira sobe 10 a menos 3. Ó, 10 a menos 3 muda o sinal, né? E fica 220 divididos por 0,8. E isso dá 275. Então fica 275 vezes 10 a menos 3 ampere. Só que ele quer saber em miliampere, daí só corta esse cara aqui, ó. Fica aí igual a 275 miliampere. Essa seria a resposta perfeita para essa questão. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí, questão 4 praticando. Bum! Feita. Aí, o que tem de novidade nessa aula para fechar este capítulo? Provou? O que tem de novidade é isso aqui, ó. O que a gente aprendeu foi a resistência sendo constante, independente de qualquer coisa. E quando isso acontece, que é 99,9% dos casos que caem no vestibular e tentam a apostila também, nós chamamos de resistência ôhmica. Quando a resistência for constante, a resistência é ôhmica. Só que no nosso mundinho real aqui, na nossa vidinha cotidiana, no nosso planetinha, a resistência, dependendo do material, pode variar com a temperatura. E daí o negócio começa a ficar interessante. Não precisa, assim, de novo, a equação mais importante é o Uri. Se souber aquilo e a segunda lei já é suficiente. Mas, se você quiser saber, né, quiser ser cabeçudão, quiser fazer o ITA ou qualquer coisa assim, saiba essa equação aqui. A resistência do fiozinho vai depender da temperatura, tá? Então, R0 é a resistência a 0 grau Celsius, no caso. A RT é a resistência na temperatura que eu quero.
Então, se eu quiser calcular a resistência de um fio a temperatura de 10 graus, daí eu quero saber esse RT aqui, tá? Ele vai te dar esse cara aqui é 1 mais. Esse alfa é um coeficiente do material, então não se preocupe com ele, é uma constante do material. E T menos T0 é a temperatura a 0 grau e a temperatura que você quer lá saber a resistência. Por que é importante isso aqui? A parte teórica é importante. Para os vestibulares do teu Brasil varonil, a parte teórica é importante e fala o seguinte: quanto menor a temperatura, menor será a resistência. Quanto menor a temperatura, menor será a resistência. Tenha isso em mente. Tanto é que nós, seres humanos, já conseguimos chegar, olha essa, não, pare tudo aí que você está fazendo e olha para cá. Nós já conseguimos chegar no que a gente chama de supercondutores. O que são supercondutores? Supercondutores são materiais que a corrente passa por ali e essa corrente não perde nada de energia. Olha isso, o que sai de, sei lá, Itaipu, chega aqui, a gente está uma distância mais ou menos de 900 km, sei lá quantos km de Itaipu, chega aqui sem perda de energia. Esse é o sonho de consumo de qualquer ser humano, cara. Não ter perda de energia nenhuma. E a gente já conseguiu construir materiais assim, prof? Já. Materiais supercondutores que a corrente passa e não tem perda nenhuma. Qual que é o único problema? O único problema é que a gente conseguiu isso em umas temperaturas próximo ao 0 Kelvin. Sabe, a 190 negativo graus Celsius? Menos 270 graus Celsius, a gente consegue formar esses supercondutores. Qual que é o nosso sonho de consumo? É trazer os supercondutores para o nosso cotidiano. Se isso acontecer, meus caros coleguinhas, se eu conseguir trazer um supercondutor, fica aí de ideia para você que quer fazer engenharia e tal, uma área de estudo legal. Para o nosso cotidiano, esse computadorzinho que está aqui, não sei, tá vendo aí? Esse computadorzinho que está aqui, ele não vai esquentar nada. Nada. Quando passar, ele fica ligado, sei lá, quanto tempo e ele não vai esquentar nada. Por quê? Porque ele não vai perder energia. Sacou? A gente vai conseguir fazer, por exemplo, sabe como funciona o trem maglev? Já ouviu falar desse trem? É o trem que tem lá no Japão, China e tal. E esse trem, é o trem mais rápido que tem. Que ele alcança uma velocidade de mais de 500 km por hora. E esse trem, ele é formado assim... Ele não tem atrito com o trilho, porque ele não toca no trilho. O trilho dele é formado por bobinas que passa corrente por ali. Olha só que doideira. Bobinas que passa corrente por ali. E a gente já comentou que toda vez que passa corrente num fio, este fio ao redor dele é gerado campo magnético. Então você tem ímãs no trem e tem bobinas que passam corrente que geram campo magnético. Isso faz com que o trem flutue. Professor, você tá de sacanagem comigo? Tô te falando, cara. O trem flutua. O trem flutuando, ele não tem atrito com o chão. Tem várias coisas legais quanto a isso. Primeiro, não tem atrito. Quer dizer que eu gasto muito menos combustível para fazer esse trem funcionar. Se não tivesse atrito nenhum no chão, das ruas, por exemplo, eu usaria muito menos gasolina para fazer ele funcionar. É claro que o trem ele não funciona por combustível, mas eu gasto muito menos energia para fazer ele funcionar, tá? E a segunda coisa, ele flutua. Se eu conseguisse trazer esse componente para a vida de hoje, para a temperatura do nosso cotidiano, cara, imagine, a gente teria trem desse nível em tudo que é lugar do Brasil e do mundo. A gente poderia conectar duas cidades tipo São Paulo e Rio de Janeiro, você ia chegar em, sei lá, 30 minutos. Caramba! Enfim, fica a dica para você. E é importante saber a teoria. O cálculo nem tanto, sim, mas a teoria é importante saber. Sabendo disso, vamos fazer algumas questões. Deixa de pirar, professor, para de pirar um pouquinho aí e vamos resolver questões. A primeira questão é essa aqui para ver se você entendeu toda a teoria por trás. Considerando as propriedades físicas dos materiais e a validade das leis de Ohm, julgue como verdadeiro ou falso. Professor, não vou responder essa questão. Quem sou eu para julgar coisas? Nada a ver, né? Tá, vamos lá. Julgue aqui. Alguns materiais conduzem eletricidade mais facilmente porque seus átomos são mais afastados. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Átomos mais afastados. Povo, átomos mais afastados, eu posso colocar assim, como que um cara conduz mais ou menos eletricidade? Se ele for condutor, quer dizer que tem elétrons livres,
Porém, se ele for mais grosso, né, tem mais espaço para ele passar, ele vai ser menos resistivo. Lembra que a gente falou? Então essa aqui estaria certo, confere? Sem problema nenhum. Quando está mais afastado, mais espaço, verdadeiro. A2, então a primeira verdadeira. Segundo, quanto mais comprido é um fio, mais facilmente ele conduz eletricidade. Quanto mais comprido, mais facilmente conduz eletricidade. Pois o alcance do campo elétrico vai mais longe. Ai, essa aí deixou encucado. Olha a formulinha. R é igual a Rho vezes L sobre A. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E quanto maior a resistência, menos ele conduz. Confere? Então essa aqui tá falsa. Show? A3. Quanto mais grosso é o fio, maior será a sua resistência. Mais grosso, maior a área. Então menor será a resistência. Então essa 3 aí, falso também. Show? Não vou nem continuar lendo, já tá falso. A4. Quarta. Quanto maior a temperatura de um fio, menor a resistência. A gente falou o contrário, né? Pois se os elétrons são mais agitados, conduzem melhor a eletricidade. Não, povo, quanto maior a temperatura do fio, maior a resistência. Você pode até pensar o seguinte, a temperatura é a medida do nível de agitação das molequinhas. Então, quanto maior a temperatura, mais agitadinha estão as molequinhas. Daí, para a corrente elétrica passar, vai ser mais difícil. Faz sentido? Então, essa aqui é falsa. Só um detalhe. Lembra do supercondutor? A qual temperatura a gente consegue fazer o supercondutor? Uma temperatura próxima do 0 Kelvin. Não é do 0 Celsius. Só lembrando, 0 Kelvin é menos 270 graus Celsius. Bom, tá. Então essa aqui tá falsa, né? A resistência elétrica de um fio, a resistência, depende da temperatura, porque sua resistividade depende da mesma, que é aquele alfa lá. Beleza. Então, resistência elétrica de um fio depende da temperatura, porque sua resistividade depende da mesma. E a última, a resistividade é uma característica do material e não depende do comprimento, da espessura, nem da massa do fio. Perfeito. Esse Rho aqui, ele depende se é cobre ou se é ouro. Então, a resistividade não depende disso, não depende disso, não depende da massa. Então, esse aqui tá verdadeiro. Beleza? Então fica, V, F, F, F. Esse aqui era o que mesmo? A resistência depende da temperatura F e V. V, F, 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 V. Show? Beleza? Tá. Mais uma também. Sobre a resistência elétrica de um fio metálico. Questão 6, estou praticando. Vamos lá. É diretamente proporcional ao comprimento do fio, a resistência, tá? Diretamente proporcional ao comprimento, certo. É inversamente proporcional ao raio da secção, é inversamente proporcional ao raio, sim, πr ao quadrado. Lembra? Show! Então, verdadeiro, verdadeiro. Quanto maior a espessura, maior sua resistência? Não, espessura é o A, é a área da secção transversal. Então, quanto maior, menor a resistência. Falso. Independente do material do qual é feito, a resistência, sim, depende do material do qual é feito. É o Rho. Então, falso. VV, FF. E, por último, aumenta com a temperatura. Resistência aumenta com a temperatura. Isso que a gente falou. Então, verdadeiro. V, V, F, F, V. Show? Beleza? Então, a teoria, se você conseguir resolver essas duas questões, a teoria está pronta. Agora, vamos para a prática. E a prática, vamos resolver essa questão aí já? Pode ser? Vamos lá. Deixa eu virar meu Flipchart e vamos resolver junto essa questão aí. A questão fala o seguinte, 7 do praticando, resolvendo-a. O filamento de uma lâmpada incandescente é feito de tungstênio com tensão nominal de 127 volts, alcança 10 centímetros se desenrolado. Isso aqui é muito legal, porque a resistência do chuveiro, ela é uma molinha, assim, ela é enroladinha, né? Tipo o cabelo, assim, ela é enroladinha, sacou? Por quê? Para você ter um maior comprimento no menor espaço. Genial. Beleza. Sabendo que a resistividade elétrica do tungstênio é 5,60 vezes 10 a menos 8, e que a corrente que passa pelo filamento é 0,8 ampere, calcule o diâmetro que o fio deve ter para isso acontecer. Vamos lá. Uma questão de trabalho braçal mesmo. Vou fazer junto. Ele misturou corrente com resistência com comprimento. As duas equações a gente tem que misturar. URI e Rho igual a R igual a Rho vezes L sobre A. Beleza. Eu posso fazer o seguinte, dá uma olhada. Esse A, lembrando, é π vezes R elevado ao quadrado. E eu vou jogar tudo isso aqui,
para calcular tudo de uma vez só, sacou? Se você quiser fazer separado, sem problema nenhum. Vai ficar assim, U é igual a Rho vezes L sobre π vezes R ao quadrado, isso tudo vezes o I. Qual que é o meu objetivo? Descobrir esse R. Descobrir o R, descobrir o D, sacou? Que é multiplicar por 2. Vou jogar todos os valores ali, fazer uma salada mista ali e resolver, tá? Vamos lá então. Ó, o U vale 127. 127 volts. O Rho, ele vale 5,60 vezes 10 a menos 8. 5,6 vezes 10 a menos 8. Tá. O L, ele falou que vale 10 centímetros. Vou calcular em centímetros? Não, vou calcular em metros. Dá 0,1 metro, tá? 0,1 metro, eu vou colocar assim, ó, 1 vezes 10 a menos 1. Tudo bem? Fechou? Já que tá tudo em potência ali, deixa em potência. Tá, profe, o pi é 3,14, ele falou para usar 3,14 mesmo. Você é um caboclo obediente, vou usar 3,14. E o R é o que eu quero saber. E daí, meu, só matemáticazinha, trabalho braçal, é fazer dedinho mexer. Ó, vamos lá. Calculadora, me ajuda aí. Vou passar esse cara para cá. Vai ficar 127 vezes 3,14. Dá R quadrado vezes 398,78 é igual. Daí eu vou fazer essa continha aqui de cima. 5,6 vezes 10 a menos 8 com 10 a menos 1 dá 10 a menos 9. 10 a menos 9. Passo dividindo agora, fica R quadrado é igual a 5,6 vezes 10 a menos 9 sobre 398,78. Professor do céu, quantos números? Pois é, vamos fazer, sem problema. 5,6 divididos por 398,78. Isso aqui, povo, vai dar 0,014 vezes 10 elevado a menos 9, certo? Só que isso é o raio ao quadrado, lembre-se, raio ao quadrado. Vou só fazer isso aqui, ó. Vou colocar 14 vezes 1, 2, 3. Daí eu tiro 3 ali. 14 vezes 10 a menos... Melhor, acrescento 3 ali. Menos 12, confere? Menos 12. Esse é o raio ao quadrado. 14 vezes 10 elevado a menos 12. Show? Finalizando. 14 vezes 10 elevado a menos 12, 14 vezes 10 elevado a menos 12, 14 vezes 10... Aí. R ao quadrado, não pode esquecer, né? 14 vezes 10 elevado a menos 12. E daí eu vou fazer o raiz disso aí. Raiz de 14 vai ser 3,74. Então R igual a 3,74. E raiz de 10 a menos 12 dá 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 6. Fechou? Isso, metros. E o diâmetro, finalmente, vai ser 3,74 vezes... Opa, é isso vezes 2, né? Vezes 2. Dá 7,48. 7,48 vezes 10 a menos 6 metros. Sucesso? Essa seria a resposta aí. Ah, meu Deus, ele quer em milímetro ainda. Milímetro é só multiplicar por 1000, né? De metro para milímetro, multiplica por 1000, fica 7,48 vezes 10 a menos 3 milímetros. Agora sim. Agora fechou. Show? Beleza? Com essa questão pancadaria, a gente termina este capítulo. Povo, você pode resolver todas as questões desse capítulo aí. Faça. A gente terminou a teoria, agora é com você. Show? Beleza? Combinado? Próxima aula a gente já começa outra coisa. Valeu, povo. Até a próxima. Tchau!